Foi só uma vitória. Mas para quem não está acostumado a ganhar, nossa senhora, uma vitória é uma vitória. Algo que, por exemplo, é corriqueiro para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, para o Santos não é. Então ganhar depois de 5 jogos de jejum, sem vencer uma partida, essa vitória foi maravilhosa. Gente. Deixa o Santos agora a 4 pontos longe da zona do rebaixamento. Demais, né? Eu estou muito feliz. Que final de semana. O Santos não estragou o nosso final de semana. Que final de semana maravilhoso. Vamos fechar com chave de ouro o final de semana. Com a vitória sobre o São Paulo, que distancia, repito, o Santos 4 pontos da zona do rebaixamento. Entendeu? Tem uma música do cancioneiro norte-americano chamada What a Difference a Day Makes. Entendeu? Que diferença um dia faz? Então a história da letra da música diz o seguinte, que depois de um dia de muita chuva, veio um dia com sol. E fez toda a diferença na alma daquela pessoa que estava contando a história. Então, vamos traduzir isso para nós aqui? Vamos traduzir isso aqui para nós? Que diferença um técnico faz? Olha o tempo que o Santos perdeu contratando técnicos de 5ª categoria. Caixinha e depois o Kleber Xavier. No começo do ano, quando eu conversava com o Marcelo Teixeira, eu falei para ele, Marcelo, vai atrás do Vojvoda. Falei para ele. Falou, professor Mani, é impossível. Eu contei essa história para vocês aqui. É impossível. Eu falei, porra, vai lá, ué. Tenta trazer um cara. Ele não estava bem no Fortaleza. Não é que ele estava mal no Fortaleza só no meio do ano. Não, já estava mal já há algum tempo. Falei, pega o cara. E não, ele foi lá e contratou o Caixinha. Contratou depois o Kleber Xavier, enfim. Agora o Santos tem um técnico. Então a gente viu o Santos jogar contra o Atlético em Belo Horizonte e o Santos se impôs, coisa que ele não costuma fazer quando joga na casa do adversário. O Santos jogou hoje contra o São Paulo, dominou completamente o jogo. Claro, no segundo tempo, depois de 1-0, sai o Roleiser, achei que ele não precisava ter tirado o Guilherme, botar o Tassiano, sei lá. Bom, enfim, o Santos é um outro time hoje, gente. A gente vê pela estatística do jogo, o Santos é outro time. Mas vamos celebrar essa vitória. Nós temos direito. Afinal de contas, é toda hora que a gente ganha. Mas olha, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque tudo isso é muito, muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Gostei muito das visualizações dos últimos vídeos. Legal. Agora precisamos crescer mais as inscrições. Entendeu? E outra coisa, gente. Antes a gente entrar no assunto do jogo, vamos falar da GolCase, que a GolCase é parceira desse canal. Vocês sabem disso. A GolCase tá com a gente aqui. Graças a GolCase, esse canal continua forte, sólido. Mais e mais. Eu queria falar para vocês das promoções deste mês de setembro. Das promoções. Gente, é o seguinte, eu não vou vender aqui gato por lebre. Vocês me conhecem, eu sou um cara sério. Se eu estou trazendo para vocês aqui a GolCase, é porque a GolCase é boa. Olha só, a garrafa Fresh. Garrafa Fresh, tá? Essa garrafa Fresh tá saindo por menos de R$150, base de silicone. As capinhas do Santos, aqui ó, tá vendo? Você compra uma e leva 2. Somando e dividindo, cada uma sai por menos de R$25. Olha aqui, a garrafa Urban. Garrafa Urban, gente. A garrafa Urban, sabe por quanto que ela tá saindo? Por menos de R$90. Entendeu, gente? E o copo Vibe, que hoje, olha, se você tivesse comprado, você já teria agora a oportunidade de colocar a sua cervejinha, que ela não ia esquentar, porque você vai dormir de... Chega tarde amanhã no trabalho, dá um jeito. Avisa o chefe que você teve caganeira. Dane-se. Entendeu? E toma a sua cervejinha. Esse copo Vibe sai por menos de R$110. Entendeu? Gente, é o seguinte... Para ter esses descontos, vocês precisam usar o meu cupom, GolCase. Fechado? Gente, é o seguinte, vamos lá então. Eu queria destacar aqui algumas coisas. Bom, então eu estava contando para vocês que hoje o Santos é um técnico. Hoje o Santos é um time que chega em campo e se impõe em relação ao adversário. Não importa onde ele está jogando. O primeiro tempo do Santos foi igual o primeiro tempo de Belo Horizonte. O Santos criou, martelou e não fez gol.
Dessa vez aconteceu a mesma coisa. O Santos criou e não conseguiu fazer o gol. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, o Santos finalizou 12 vezes contra o gol do São Paulo. O São Paulo só uma vez contra o gol do Santos. Ah, senhor, mas o São Paulo estava com o time reserva, misto, mas isso é problema do São Paulo. O Santos pediu para ele jogar assim? O Santos foi lá, mandou um WhatsApp, mandou uma carta, sei lá, qualquer coisa, telegrama, pedindo. Não, o São Paulo fez isso porque ele quis. Então isso não é problema do Santos, isso é problema do São Paulo, que está em 2 competições. Ah, queria escalar o titular hoje? Então abandona a Libertadores, porque está jogando. Então isso não diz respeito ao Santos. Primeiro tempo, 12 finalizações do Santos e uma apenas do São Paulo. No segundo tempo, o Santos faz o gol, ele retrai, tá? A gente viu isso. Mas foram 7 finalizações contra apenas 3 finalizações do São Paulo. No total, o Santos teve 19 finalizações contra apenas 4 do São Paulo. Ele perde o controle do jogo, e aí a posse de bola, no primeiro tempo, por exemplo, a posse de bola do Santos foi de 56% contra 44% do São Paulo. Aí no segundo tempo o Santos faz o gol, o São Paulo passa a ter o controle, 67 contra 33, e no total a gente teve aí 56 para o São Paulo, 44 para o Santos. Tudo isso, gente, eu estou falando desses números, mostrando número, para mostrar que o Santos é hoje um time que mostra no campo, mostra para o seu torcedor, mostra para a sua mídia, mostra para o adversário, mostra para o campeonato que agora tudo mudou. Tudo mudou. Quer dizer, acho, né? Espero, rezo. Porque a gente viu contra o Atlético e contra o São Paulo hoje, um Santos que a gente não viu nenhuma vez nesse campeonato. Nenhuma vez. Nenhuma vez. O que a gente via nesse campeonato era um Santos que, olha, era um sofrimento para a gente ver o Santos conseguir fazer alguma coisa. Agora não. E aliás, o Vojvoda nunca perdeu o São Paulo, vocês sabiam? Agora são 14 jogos, 8 vitórias do Vojvoda e 6 empates. Isso contando o Tadieres, Fortaleza e agora o Santos. O São Paulo é freguês do Vojvoda. Aliás, cá pra nós, hein? O São Paulo é um baita freguês do Santos também. Foi o único clássico que o Santos ganhou esse ano até agora. O único. Perdeu 3 vezes pro Corinthians, perdeu pro Palmeiras na Vila Belmiro no Campeonato Paulista. 2-1, vocês se lembram, o gol do Richard Rios, que agora tá no Benfica. Nossa, que lembra aquela história da seleção brasileira? Tá ruim, chama o Chile. O Santos é assim, cara. Tá ruim, chama o São Paulo. Ganha no feminino, ganha no masculino, ganha na base. São Paulo é um baita freguês do Santos, hein? Pelo amor de Deus. E o Neymar não jogou, hein? E por falar nisso, eu falo, por que eu tô falando do Neymar? Porque o Neymar também tinha uma vantagem grande, elástica em relação ao São Paulo. Por falar nisso, o Santos se virou muito bem sem o Neymar. Se virou muito bem sem o Neymar. Continuou com a mesma pegada do jogo contra o Atlético. Se virou muito bem. Entendeu? Isso, sinceramente, eu esperava. Pelo jeito de trabalho, pelos métodos de trabalho, pelo Vojvoda, eu já esperava realmente que isso pudesse acontecer. Mas é duro quando você não tem um cara como ele. Muita gente escreveu aqui, eu estava lendo nos comentários, senhor Mano, o Neymar é ruim porque os jogadores querem passar a bola para ele o tempo inteiro. Eu não vejo isso, sinceramente eu não vejo isso. Ele se apresenta o tempo inteiro por conta do QI dele, de conhecer os atalhos do campo, ele está sempre se apresentando para receber a bola, e livre. Porque ele consegue sair da marcação. Então faz falta, gente. Faz falta. O vídeo de ontem eu mostrei para vocês, falei da possibilidade até do Neymar não jogar mais essa temporada, o que se acontecer vai ser uma pena, e isso poderia ser o fim da história dele com a camisa do Santos, mas o Santos tá bem, gente. Tá bem, porque hoje o Santos tem um treinador. Juan Pablo Vojvoda. What a difference a coach makes. Que diferença um técnico faz, tá? Quer dizer, isso, porque se não fosse esses amadores que dirigem o Santos já poderia estar com esse técnico, ó, há um bom tempo, mas não, eles apostaram no Caixinha. Caixinha. Eu já contei a história pra vocês. Briguei com o Marcelo Terceira. Falei, pô, Marcelo, 35 dias pra você anunciar um técnico, você anuncia o Caixinha. Ele ficou bravo comigo. Pois não, aí fizeram o favor de inventar o Kleber Xavier. Entendeu? E com o Vojvoda, um cara que vai crescer de bola é o Guilherme. Vocês viram que já entrou com a abraçadeira de capitão hoje, com a ausência do Neymar. Já entrou. Porque o Guilherme, ele até disse que
o melhor momento da carreira dele foi com o Vojvoda. Agora ele volta a trabalhar com o Vojvoda. Gente, é o seguinte, a gente reclama, e com razão, do Guilherme. Puta, Guilherme, blá, blá, blá. Mas o cara faz gol, velho. O cara faz gol. E num time que tem dificuldade em fazer gol, um cara que faz gol, pode fazer a diferença, como ele fez hoje. Fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Entendeu? Mas não foi só o Guilherme que jogou bem. Gostei muito do Frias. Falhou em alguns momentos? Falhou. Eu que tava com o pé atrás em relação a ele, gostei muito do que vi. E especialmente, ele sabe atacar. Ele defende bem, ele é back. Mas ele sabe atacar. Vocês viram muitas vezes quando o Santos estava pressionando o São Paulo, ele muito bem posicionado, recebendo a bola e dando bom destino a ela. Gostei do Frias. Aliás, tem tudo para formar uma baita dupla com o Luan Pérez, porque o Luan Pérez não estava jogando bem, e eu disse isso aqui, mas de uns 4 jogos para cá, voltou a ser aquele Luan Pérez daquela primeira passagem. E muita gente falava para mim, pô, senhor, mas você está pegando muito no pé do Luan Pérez. Eu leio os comentários, vocês sabem disso. Você está pegando muito no pé do Luan Pérez, pô, ele vai melhorar. Mas vocês tinham razão. Aí, tá vendo? Eu errei, ué. Eu achava que ele estava preocupado, você não precisava contratar outro zagueiro, mas não. O Luan Pérez cresceu demais de produção, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Que jogador. E por falar nisso, eu queria falar para vocês o seguinte. Se o Escobar jogasse no Corinthians, já tinha uma estátua para ele na entrada lá do Itaquerão. Que garra que tem esse cara, gente. Que garra que tem esse cara. Ele não desiste jamais. Ele não põe a mão no quadril. Ele não... ele é incansável. Desvia de todas. Ele erra? Claro que ele erra. Lógico. Até o Pelé errava. Por que o Escobar não vai errar? Mas é um cara que deixa tudo no campo. Acaba o jogo, ele vai pro vestiário, toma banho. Você fala pra ele, ô Escobar, vamos tomar cerveja? Eu falo assim, cara, não dá, velho. Não dá, eu preciso dormir, eu tô muito cansado. O Tele Santana falava isso. Jogador, que quando acaba o jogo, encontra energia pra sair à noite, é sinal que ele não entregou em campo tudo que ele poderia. E o Escobar é um cara assim. Infelizmente ele tomou o 3º cartão amarelo. Não vai jogar contra o Bragantino, lá em Bragança. Por outro lado, o Santos tem um ótimo substituto, que é o Souza, que vai jogar ali. Entendeu? Que vai jogar ali. Gente, com esse resultado e com a rodada, o único resultado ruim da rodada foi a vitória do Grêmio sobre o Internacional lá no Beira-Rio por 3-2. Aliás, resultado esse que provocou a demissão do técnico Roger Machado. Tá? Não é mais técnico do Internacional. E tomara que ninguém, num dia, no futuro, pense nesse cara para trabalhar no Santos. O Roger é ruim, hein? Ele é muito ruim. Mas, enfim, isso é problema de quem contrata ele. Mas com essa vitória, o que aconteceu? O Grêmio, que se tivesse perdido ou empatado, porque no último minuto, o Alan Patrick, que já fez os 2 gols do Internacional batendo pênalti, sobrou o 3º pênalti para ele e chutou na trave. Se o jogo tivesse terminado empatado, o Santos estaria hoje na 13ª posição. Na 13ª posição. Porque o Grêmio, ao invés de 28, teria 25. E o Santos tem 26. 1 ponto atrás do Internacional. Mas deu uma embolada legal. O Santos é hoje o 14º colocado, com 26 pontos. Torno a dizer, 4 pontos distantes do Vitória, que tem 22. E o Vitória tem 24 jogos, o Santos tem 23. O jogo atrasado do Santos é contra o Palmeiras. Vocês sabem disso. Antes da chegada do Vojvoda, e antes disso tudo que a gente tá vendo, falar, puta, não dá pra ganhar o Palmeiras. Hoje eu já acho que dá. O Palmeiras é um baita time? É. É um time que sabe competir. Mas o Santos, esse Santos também sabe. Sabe competir. A gente viu nesse jogo, quando foi preciso botar a bunda lá atrás para proteger o gol, o Santos soube fazer isso. O Brasão fez uma grande defesa? Não, o São Paulo tem volume de jogo. 4 bolas o jogo inteiro. No segundo tempo, 3 chutes no gol. 3 chutes no gol. Então, hoje, com esse jogo atrasado, eu acho que dá para o Santos pensar num resultado bom. Ou pelo menos um ponto. Afinal de contas, é o Palmeiras. A gente sabe, é um baita time. E se o Santos conquistar mais um ponto nessa brincadeira, ele sobe mais um pouquinho na tabela. Mas isso não sei quando vai ser, para o Santos e Palmeiras, não sei quando que a CBF vai marcar. O fato é que domingo que vem, 6h30 da tarde, tem Santos e Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino que voltou a perder. Estava ganhando do Cruzeiro por 2-1 e pediu perdão de 1-0 e perdeu por 2-1. Tá? Gente, tem que ganhar. Tem que ganhar. Esse time do Bragantino
não é grande coisa. E o goleiro do Bragantino é ruim demais, hein? O tal do Cleiton. O primeiro gol do Cruzeiro, o cara chutou no meio da rua, foi um golaço. Mas é uma bola perfeitamente defensada. Então o Santos tem que se aproveitar disso. Agora, o grande problema qual é? Roleiser. Será que ele sentiu uma lesão muscular? Porque o Vitor Hugo já sentiu, ele saiu no começo do jogo para a entrada do Barreal, que entrou muito bem no jogo. Muito bem no jogo. O Vitor Hugo já saiu com uma lesão muscular. Isso aí é um mês fora, gente. Isso aí é um mês fora. E se o Roleiser saiu também, aí o Santos vai ficar sem o Vitor Hugo, sem o Roleiser e sem o Neymar. Aí é duro, né, meu? É duro. É duro. Quem é que vai jogar no lugar? Bom Tempo tá machucado também. O outro com lesão muscular. Mas enfim, vamos cruzar os dedos e rezar, pedir para Deus para que não tenha sido nenhuma lesão importante com o Roleiser. Nenhuma. Porque o Neymar a gente já sabe que tá machucado mesmo. O Vitor Hugo, do jeito que ele caiu, botou a mão na corte e saiu no começo do jogo, esse para mim também é um mês fora. É um mês fora. Mas gente, é isso aí. Vencemos. Vencemos. O Santos não estragou o nosso domingo. Demais, né? Um beijo para vocês.